Professor, o senhor não sabe o que aconteceu com um amigo meu. Ele tomou uma surra da esposa, mas foi uma surra mesmo, daquelas de verdade. Isso pode caracterizar o crime de violência doméstica? Ah, e uma amiga foi agredida pelo ex-marido. Detalhe, eles já estavam separados faz um tempão. E aí? Bom, minhas superalunas, meus superalunos, e também você que mesmo não sendo da área jurídica, se inscreveu aqui em nosso canal em busca de conhecer os seus direitos. Vocês já perceberam o que vamos abordar no episódio Tomei uma surra da esposa? Houve o crime de violência doméstica? Aliás, na verdade, o nome mais apropriado seria a lesão corporal de natureza leve, qualificada em virtude das hipóteses de violência doméstica. E nossa aula, como sempre, será assim, baseada em questionamentos base. Então, estão preparados? Porque só para dar um gostinho do que vocês estudarão no encontro de hoje, observem esse caso. Um marido espancou a esposa e, como consequência das lesões causadas, a deixou tetraplégica. Pois vocês sabiam que, tecnicamente, sob a leitura do direito penal, a conduta não seria enquadrada nos casos de violência doméstica e, em hipótese alguma, poderia ser aplicada ao agente a pena prevista no artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, que justamente trata do crime de violência doméstica? Pois em nosso novo episódio da série Como assim, professor?, abordaremos justamente essas questões. E também aproveitaremos para analisar como ficou a interpretação do crime de lesões corporais, após a inclusão do recentíssimo parágrafo 13, no artigo 129 do Código Penal, feito pela Lei 14.188 de 2021, para os casos nos quais a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos mesmos termos do crime de homicídio qualificado, pela hipótese de feminicídio. E essas dúvidas serão tiradas no decorrer da aula de hoje. E por esse motivo, você precisa assistir nosso novo episódio até o final, haja vista a importância do assunto para a sua formação. E esse conteúdo ganha ainda mais relevância, não apenas em virtude das recentes alterações introduzidas no Código Penal e que trouxeram reflexos diretos na interpretação do crime que iremos estudar, mas também por ser um tópico que extrapola os interesses intramuros aqui dos nossos estudos em sala de aula na universidade, uma vez que, infelizmente, os casos envolvendo a conduta acabam se avolumando e ganhando volta e meia as manchetes dos jornais e virando assunto diário em nossas rodas de conversa. E no desenvolvimento da aula, iremos aprender definitivamente quais seriam os sujeitos ativos do crime de violência doméstica, se somente o homem ou uma mulher também poderia ser acusada pela prática da conduta. Aliás, será que é necessário ter um relacionamento amoroso para se falar em violência doméstica? Bom, feita a introdução, antes de começar, vocês já sabem, nos sigam no Instagram e no Twitter, Professor Santiago Oficial, e também no Facebook e no TikTok. E se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva aí em nosso canal no YouTube. E também não esqueçam de ativar o sininho para vocês serem informados sempre em primeiríssima mão e com exclusividade assim que nossa equipe, nosso super diretor, postar uma nova aula. Se gostarem, deixem sempre o seu like, porque o nosso novo episódio vocês assistem daqui a 10 segundos, logo após a vinheta de abertura. Então vamos lá. O crime que acostumamos a chamar de violência doméstica, na verdade, para utilizarmos a linguagem apropriada do direito penal, deveria ser denominado de lesão corporal de natureza leve, qualificada em casos de violência doméstica. E iniciar o estudo dos aspectos jurídicos de nossa aula por esse ponto é extremamente importante.
uma vez que haverá reflexo direto no enquadramento e, consequentemente, na determinação da pena a ser aplicada. Cabe reforçar que na legislação penal, o crime de lesões corporais encontra um gradiente que define a natureza da lesão de acordo com a consequência causada pela ofensa à integridade corporal ou à saúde do sujeito passivo. Desta feita, vamos dividir as lesões corporais nas seguintes categorias. Lesão corporal de natureza leve ou simples, prevista no caput do artigo 129 do Código Penal, com pena prevista de detenção de 3 meses a 1 ano. Lesão corporal de natureza grave, disposta no artigo 129, parágrafo 1º, com pena de reclusão de 1 a 5 anos. Lesão corporal de natureza gravíssima, esculpida no mesmo artigo 129, porém no parágrafo 2º, imputando-se a pena de 2 a 8 anos de reclusão. Acrescente-se também o artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal, que trata da lesão corporal seguida de morte, com pena de reclusão de 4 a 12 anos. E, meus alunos, por curiosidade, cite-se que o Código Penal Militar apresenta uma subdivisão das categorias de lesões corporais que não encontramos no Código Penal Comum, que seriam as lesões corporais de natureza levíssima, conforme o artigo 209, parágrafo 6º do Código Penal Militar, Decreto-Lei 1001 de 69. Mas, voltando ao assunto, constituem-se em hipóteses que irão caracterizar lesões corporais como de natureza grave, consoante o parágrafo 1º do artigo 129, se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função ou aceleração de parto. Por outro lado, o enquadramento do agente no crime de lesão corporal de natureza gravíssima ocorrerá quando do ato resultar, nos termos do parágrafo 2º do artigo 129, incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização do membro, sentido ou função, deformidade permanente ou aborto. E por fim, consoante o artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal, a lesão corporal seguida de morte ocorre quando resulta a morte em virtude de circunstâncias que evidenciam que o agente não quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Mas, professor, nosso assunto não seria violência doméstica? Ah, com certeza. Porém, você vai entender em seguida o porquê de iniciarmos nossa aula dessa forma. Veja bem, os casos de violência doméstica estão previstos no artigo 129, parágrafo 9º, prevendo uma pena de detenção de 3 meses a 3 anos. E vocês já podem perceber que a pena prevista para a hipótese de lesão corporal em casos de violência doméstica é maior que a pena prevista para o crime de lesão corporal de natureza leve, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Todavia, ela é sensivelmente menor que as penas previstas para o crime de lesão corporal de natureza grave, disposta no artigo 129, parágrafo 1º, pena de reclusão de 1 a 5 anos, como também para o crime de lesão corporal de natureza gravíssima, esculpida no artigo 129, parágrafo 2º, impondo-se pena de reclusão de 2 a 8 anos, e ainda mais branda quando comparada com o crime de lesão corporal seguida de morte, consoante o artigo 129, parágrafo 3º, pena de reclusão de 4 a 12 anos. Destarte, observe que o crime de lesão corporal em casos de violência doméstica é caracterizado como uma hipótese de lesão corporal de natureza leve, qualificada em virtude das circunstâncias inerentes à violência doméstica. Então, meus superalunos, muita atenção para esse ponto da explanação. Daí, se, por exemplo, um marido espanca sua esposa e disso resulta a perda ou inutilização de membro, sentido ou função, o crime praticado seria de lesão corporal de natureza gravíssima e não o crime de violência doméstica, conforme ouvimos comumente. Porém, acrescente-se que, haja vista o que prevê o artigo 129, parágrafo 10, a pena dos crimes de lesão corporal de natureza grave, gravíssima ou seguida de morte, será aumentada de 1/3, sempre que ocorrer nas hipóteses relacionadas com a violência doméstica, dispostas nos termos do artigo 129, parágrafo 9º, não cabendo sequer aplicar a nova qualificadora especial, incluída recentemente no artigo 129, parágrafo 13, pois continua se tratando de hipótese de lesão corporal de natureza leve, mas falaremos a esse respeito posteriormente.
Passemos agora a discorrer acerca das circunstâncias ensejadoras da imputação do agente nas hipóteses de violência doméstica. Para isso, precisaremos entender o artigo 129, parágrafo 9º, que afirma haver violência doméstica quando a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, ou companheiro, ou pessoa com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade. Espera aí, professor, então o crime não tem como sujeito ativo apenas o homem? Não tem não. Exatamente isso, meus alunos. Tanto o homem quanto a mulher, ou mesmo qualquer pessoa com quem se conviva ou tenha convivido, avô, avó, irmão, filho, amigo, amiga, todos podem ser indistintamente, haja vista relações domésticas ou de coabitação, hospitalidade, sujeitos ativos ou passivos do crime. Porém, algumas alterações incluídas no Código merecem a atenção dos meus alunos. E a mais recente delas diz respeito à inclusão do parágrafo 13, no artigo 129, feita pela Lei 14.188 de 2021. E o dispositivo determina que a pena passaria a ser de reclusão de 1 a 4 anos se a lesão for praticada contra a mulher por razão das condições do sexo feminino. E as razões da condição de sexo feminino devem ser interpretadas da mesma forma proposta para o crime de homicídio qualificado pelo feminicídio, ou seja, quando o crime envolver violência doméstica e familiar, ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher, nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121 do Código Penal. Portanto, reforce-se que, nesse caso, a lesão causada também precisaria ser enquadrada nas hipóteses de lesão corporal de natureza leve, sempre que, nas situações que acabei de indicar, a vítima for mulher. Nos demais casos, sendo a lesão corporal de natureza leve, não sendo a vítima mulher, fora dos casos específicos citados anteriormente, o enquadramento do agente permaneceria no artigo 129, parágrafo 9º. E, por fim, ressalte-se também o aumento de pena de 1/3, disposto no artigo 129, parágrafo 10, aplicável na hipótese da lesão corporal nos casos de violência doméstica ter sido cometida contra a pessoa portadora de deficiência. E agora que chegamos ao final do nosso episódio, não esqueçam de se inscrever aí no nosso canal e também já vão deixando seus comentários, suas observações, dúvidas e sua compreensão acerca do assunto. Olha, foi muito bom tê-los comigo aqui hoje. Um forte abraço e vejo vocês em nossa próxima superaula.